Irmãos, esse mês de fevereiro, a nossa igreja tem o tema Mente Renovada pelo Evangelho. É o tema da nossa igreja durante todo esse mês e nós queremos conversar um pouco sobre a mente renovada pelo Evangelho. Hoje eu quero conversar com você sobre a unidade como fruto da mente renovada pelo Evangelho. A unidade é esse fruto, o resultado, um dos resultados da renovação da mente pelo Evangelho é a unidade. Eu quero aprender com a história de Neemias, homem de Deus, servo do Senhor. Eu vou ler o capítulo 1, todos os 11 versículos do capítulo 1. Quero que você acompanhe a leitura, por gentileza. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei, capítulo 2 ainda. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: vivo o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Texto longo, mas importante e necessário para nós. Algumas lições para nós nesse texto acerca de unidade. Você já deve ter ouvido falar, e talvez tenha ouvido falar muito, inclusive, sobre sinergia. Sinergia. Sinergia é um termo usado para expressar ação
ou esforços simultâneos, cooperação, coesão. No meio empresarial tem sido muito usado, também no meio missionário muitas pessoas usam esse termo, um trabalho ou operação associados. Vamos fazer juntos, vamos juntar forças, vamos unir forças, capacidades, capacitações, suas, minhas, da sua empresa, da minha empresa. A gente junta, mistura e com isso a gente dá um resultado muito melhor. Olha que termo interessantíssimo, né? Como que a Bíblia chama isso? A Bíblia já definiu isso há muito tempo. Nós encontramos na Bíblia lições acerca de sinergia. Só que para nós, tem um termo um pouco mais fácil, mais conhecido, principalmente no meio evangélico, que é a unidade. Unidade. Você continua sendo você, eu continuo sendo eu, mas nós juntamos as habilidades, os dons, as capacidades, os talentos, os recursos que nós temos e juntos nós servimos ao Rei no reino. Unidade. Nós baixamos as nossas diferenças e nós levantamos aquilo que nos une por causa daquele que nos chama e da missão que Ele tem nos dado. Nós servimos juntos. Unidade. Alguns podem chamar de sinergia. Não tem problema. Mas nós vamos falar sobre unidade. O que é unidade? Aproveitando a ideia de sinergia, é coesão, integração, dependência do outro. E essa é a diferença no nosso meio. Essa é a diferença entre os cristãos, é que nós dependemos uns dos outros, e enquanto muita gente quer fugir da dependência, muita gente quer tornar-se completamente independente, e quanto mais tenta, mais preso fica. Nós entendemos que nós devemos estar sim atrelados uns aos outros, porque todos nós estamos agarrados em Jesus, e glória a Deus por isso. Todos nós somos dependentes de Cristo e glória a Deus por isso. Todos nós somos guiados, dirigidos por Jesus. Nós dependemos da sua voz, da sua direção, da sua orientação. Que bênção é isso? Irmãos, e por que trabalhar em unidade? Por que juntar as suas capacitações com as minhas, os seus recursos com os meus? Isso é uma coisa linda que nós aprendemos na palavra de Deus e tivemos a chance de exercitar hoje. Nós fazemos isso publicamente, entregar dízimos e ofertas, apenas nos segundos domingos. Entretanto, o mês inteiro a igreja recebe dízimos e ofertas de outras formas. Você fique à vontade para fazer isso. Tem várias formas. Mas quando a gente entrega parte do que o Senhor tem nos dado, obedecendo a palavra do Senhor, olha que interessante. Eu posso ser obediente no pouco e no muito. Você pode ser obediente no pouco ou no muito. A obediência é a mesma para todos. Isso é bonito demais. Como que Deus pensou nisso de uma forma maravilhosa e passou para o seu povo, desde o povo judeu, desde o Antigo Testamento, vem até hoje. Atinge a todos. Do pouco, do muito, do demais, do quase nada, é igual para todo mundo. Nós podemos juntar, nós podemos nos unir, nós podemos nos fortalecer. Por que trabalhar unidade? Primeiro, por motivos naturais, uma questão de organização, de alvos, de facilitação. Nós vamos juntar esforços para fazer todos juntos. Acho que eu já disse aqui, numa ocasião, meu avô, pai da minha mãe, foi construtor a vida inteira. Nunca teve imóveis, mas ele construiu para muita gente. Construiu 3 igrejas. 3 igrejas. Em 2 cidades, a única igreja da cidade presbiteriana foi ele que construiu. Na última igreja que ele foi construir, os irmãos tiveram uma boa ideia de fazer um grande mutirão. E ele falou, não dá certo.
Não dá certo, os irmãos querem trabalhar, os irmãos querem ajudar. Ele falou, não dá certo. Mutirão só funciona para carregar pedra, cimento, areia, transportar água, para levar a massa, para trazer tijolo, mas precisa de um pedreiro para construir. Só, não, mas os irmãos querem ajudar. Daí quando ele chegou lá, os irmãos chamaram ele e pediram ajuda. Porque uma turma veio levantando o muro da igreja de cá, outra veio de cá, outra de cá, os muros não se encontravam. Aí eles tiveram que derrubar tudo e refazer. Daí foram dizer para ele, o senhor tinha razão. Mas tinha um construtor ali para ajudar, né, gente? Está vendo como a gente precisa juntar as nossas capacitações e as habilidades que Deus nos deu para poder servir? Uma questão natural. Mas também existem motivos espirituais. Lembra de Jetro, o sogro de Moisés? Moisés estava liderando o povo era muita gente, ele aconselhava todo mundo, julgava todas as causas, e era gente crescendo todos os dias, e o povo ia aumentando em multidão. O sogro dele chamou ele e falou, meu filho, isso aí não está bom não, você não vai dar conta disso. Levanta líderes de grupos menores, dá autoridade para esse pessoal, e aí você coordena só os chefes dos chefes. Ele falou, boa ideia. Vamos organizar esse negócio. Depois a gente encontra as viagens missionárias de Paulo, motivos espirituais de nós nos organizarmos. Quem vai para cá, como vai fazer, quem vai fazer, o Espírito Santo nos guiando. A gente vê o exemplo de Marcos, Silas, Barnabé. E a gente chega em Neemias e vê a mesma coisa, um tipo de organização. A unidade, meus irmãos, ela começa quando o irmão de Neemias e os outros moradores de Jerusalém vão atrás de Neemias. Ali começa a aparecer, você vai vendo sinais, e nós vamos aprender da unidade. Já havia em Jerusalém um povo que se identificava, que via a necessidade de reconstruir a cidade, de levantar os muros. A cidade de Jerusalém, que havia sido pomposa, linda, protegida, agora com os muros derrubados, onde tinha muro já não tinha mais portas, as portas estavam queimadas, entrava e saía quem bem entendia, e fazia o que bem entendia com eles. O que eles plantavam não era certo que colheriam, porque outros podiam vir e roubar. Só que tinha um povo também que não fazia nada. Tinha os que queriam reconstruir, e tinha uma turma que não fazia nada, mas a situação era de miséria, era de caos. Esse povo passou a viver a sua própria vida, eles não conseguiam mais crer que se juntasse o povo, o que restou dava para reconstruir. Eles não acreditavam mais nisso. Não dá mais. Depois do 7-1 não dá mais. Agora, sem chance. 7-1 você fala assim, mesmo que marque o segundo, o terceiro e o quarto, 7 a gente não vai marcar. Eu estou me referindo ao jogo Brasil-Alemanha, né? Não sei, tem alguns aqui talvez nem estivessem nascidos na época, né? Ou tem gente que nem participou de Copa do Mundo, não sabe disso. Mas vale o exemplo. Você fala assim, não dá mais. Acabou. Tinha um grupo grande que pensava assim, a gente não vai superar tamanha limitação. Nós não vamos conseguir resistir. O jeito é esperar. E aí alguns usam a frase verdadeira, mas sem esperança nenhuma quando dizem assim, seja o que Deus quiser. Esse seja um Deus quiser é assim, olha, na verdade não vai dar nada, mas se Deus quiser, é gente que já desistiu de tudo. A vergonha e a destruição da cidade era muito grande. As pessoas passavam, a Bíblia conta que as pessoas passavam e zombavam. Vocês não eram aquele povo forte? Vocês não tinham um Deus que protegia vocês? Cadê? Não tem nem vocês, nem muro, nem porta, nem Deus nenhum. Era a acusação que eles ouviam. Agora nós chegamos aqui no ponto para falar sobre a unidade, que é fruto da mente renovada. Porque unidade verdadeira só pode provar quem é do povo de Deus, quem é povo de Deus. Homens e mulheres que são de Jesus é que podem provar de unidade verdadeira.
É de você se doar sem esperar nada em troca, e de você se doar sabendo que o outro também não espera nada em troca, porque na verdade nós estamos servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e nós não estamos servindo uns aos outros apenas. Nós servimos uns aos outros porque primeiro servimos ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao nosso Deus, porque a Ele servimos, então servimos aos demais, e não esperamos algo em troco. Não esperamos nada de volta. É assim que você serve. É assim que você deve servir. É assim que a igreja de Jesus deve servir. Por isso, unidade verdadeira é uma marca da igreja de Jesus, de gente que tem a mente renovada pelo Evangelho. Ninguém mais tem essa marca. Ninguém mais tem essa marca, a não ser os filhos de Deus. A primeira marca que aparece dessa mente renovada é a unidade na oração. Estarmos ligados, unidos em oração. E aqui vai já um despertar, vai um chamado para você, para a vida de oração, para a vida de intimidade com o Senhor. Versículo 4, leia comigo se você pode. Se você fechou a Bíblia, abre de novo Neemias capítulo 1. Tem versículos que eu não li e vou citar, e gostaria que você acompanhasse. Neemias 1, enquanto você abre aí de novo, eu vou tomar água. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, quem abriu, lê comigo. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e perante o Deus dos céus. Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e há dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Veja, Elias, ele senta, chora, ora, jejua, busca a direção de Deus, ele lamenta, ele faz tudo isso diante de Deus. Mas depois que ele vai orar e ele fala com Deus, ele se dá conta de que certamente ele não era o único a orar acerca da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução dos muros, das portas, e também da reedificação da honra da cidade. Havia mais gente, tinha mais gente reconhecendo suas limitações e seus pecados. Irmãos, a unidade na oração aparece na oração comunitária. A oração que nós fazemos aqui em comum, quando nós oramos juntos, pelos mesmos motivos, quando nós buscamos direção e palavra de Deus, quando nós esperamos juntos a resposta dEle, quando nós partilhamos as súplicas e a gratidão, e nós temos tempo e ocasião para isso, e nós usamos esses tempos na nossa igreja. Nós oramos juntos, pela manhã, pela noite no domingo, nós oramos juntos na terça-feira à tarde com as irmãs, nas reuniões de oração na live no Instagram todos os dias, nós oramos juntos na quinta-feira às 7 da manhã, em várias ocasiões. Por que nós oramos juntos? Porque nós queremos celebrar a unidade e juntos nós queremos buscar a Deus como povo, como igreja, como gente que está unida em oração, nessa oração comunitária. Nós queremos a palavra dEle, a resposta dEle. Nós partilhamos as nossas súplicas, mas nós também dividimos a nossa gratidão. Entra lá no Facebook. Hoje nós tivemos a chance, eu desconfio que os que vieram aqui à frente não registraram lá no Facebook, isso é motivo de gratidão. Eu vim à frente e nem lembrei de registrar lá. Mas a gente tem todos os domingos um bom lugar para registrar a nossa gratidão. Aqui eu agradeço a Deus, a bênção especial dessa semana, uma palavra específica. Nas nossas lives de oração você tem a ocasião de compartilhar seu motivo de gratidão também. Vamos dividir uns com os outros, vamos dividir o fardo uns com os outros. Evidentemente, isso não anula a necessidade da vida de oração pessoal, individual. Não é porque eu oro aqui, eu não oro mais em lugar algum. Ao contrário, é porque eu oro em casa e por onde eu ando e onde eu estou, que eu também oro em comunidade. E aqui eu tenho a chance de, diante de Deus, ter a minha oração e a sua conectadas a Ele.
E nós temos a chance de conhecer a vontade dele juntos. Juntos. Você precisa orar sozinho. E você precisa orar em comunidade. Neemias chorou. Neemias orou. Neemias jejuou. Neemias orou na presença do rei. Nós lemos o texto no capítulo 2. Quando ele entra na presença do rei, e o rei percebe o seu semblante entristecido e pergunta para ele o que aconteceu. Só pode ser tristeza do coração? Porque não te falta nada? Aqui, em outras palavras, isso que o rei está dizendo, você nunca entrou aqui assim. Tanto tempo me servindo, você nunca entrou assim. Só pode ser do coração. E a conversa se desenrola e o rei pergunta para ele, o que você quer? E o texto conta, e eu sempre repito isso, porque para mim é marcante demais, quando diz que Neemias orou e falou com o rei. Eu gosto dessa oração instantânea, dessa oração miojo, rapidinho, que é fruto de uma oração que ele já fez por um longo tempo, até chegar a hora de entrar na presença do rei. E aí ele tem a chance de olhar para cima, de reconhecer. Eu imagino que essa oração foi mais ou menos isso. Deus, chegou a hora. Chegou a hora. E ele fala para o rei o que estava no seu coração. E o que estava no seu coração já tinha vindo do coração de Deus para o coração dele. E entra no coração do rei. E ele conta para o rei. Ele ora mais uma vez nesse instante. Certamente haviam pessoas em Jerusalém que oravam pedindo para Deus a reconstrução dos muros, a reconstrução da honra da cidade, a proteção sobre mulher, filhos, filhas, crianças. Tinha gente que orava, tinha gente que clamava, e Neemias também fazia isso. Não sei se você já ouviu o testemunho de alguém que orou pela mesma coisa que você estava orando e você não sabia. Ela também não sabia que você estava orando por aquilo. Mas depois você tem a oportunidade de compartilhar o testemunho ou de ouvir o testemunho e você pode dizer, eu também orei por isso. Deus vai nos unindo em oração, pessoas diferentes e às vezes até distantes. Gente que mora em lugares diferentes e nós oramos por causas em comum. E nós podemos ver gente de lugares diferentes, de continentes diferentes. Nós podemos ver a mão do Senhor agindo. E aí você diz assim, eu orei por isso. E aquela pessoa lá que você não faz ideia e você só vai conhecer na glória eterna, também diz lá, eu orei por isso. Eu busquei isso de Deus. Eu coloquei isso diante do Senhor. Nós temos a chance de orar juntos, oração comunitária, mas nós oramos também para conhecer a palavra de Deus. Nós oramos para conhecer a palavra de Deus. Deus já havia feito uma promessa para o seu povo, e Neemias, enquanto ora, ele se lembra dessa promessa. Deus já tinha dito, olha, se vocês se arrependerem dos pecados de vocês, se vocês se arrependerem por terem me abandonado, eu vou ouvir a oração de vocês e eu vou trazer vocês de volta, vou trazer vocês para a terra de vocês de novo. Neemias lembra dessa promessa e ele suplica a Deus perdão por ele, pelos seus pais, pelo seu povo. Irmãos, nós precisamos orar conhecendo a palavra. Não dá para viver orando sem conhecer a palavra. E não dá para ler a palavra se isso não te levar à oração. Cada vez que a palavra fala comigo, meus joelhos precisam se dobrar, meu coração precisa se curvar diante do Senhor, porque a palavra dele falou comigo, e a sua voz é poderosa, ela despedaça o cedro do Líbano, e ela faz a corça dar cria. Meu coração não pode permanecer do mesmo jeito quando a palavra de Deus fala comigo. Mas não tem como eu orar aquilo que eu devo orar se eu não conhecer as Escrituras. Nossa oração precisa ser pautada, ela deve ser pautada pela palavra de Deus.
Sabe por que tem muito crente frustrado? Muita gente frustrada dizendo que Deus não ouve a oração, Deus não responde a oração, porque está pedindo o que a palavra não diz. Mas a palavra de Deus tem para nós mais de 3.000 promessas. Se agarre nessas promessas e peça aquilo que Deus já tem para nós e você vai receber, porque Ele já prometeu, já é seu. Assim como Neemias se lembrou da promessa de Deus acerca do seu povo, nós precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus diz para nós acerca de nós, do nosso tempo, da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade, do nosso país. O que a Bíblia diz? Nós vamos orar o que a Bíblia diz. Você precisa conhecer as Escrituras. É a palavra quem vai dirigir a nossa oração, não a nossa vontade. Fica aqui comigo. Quando você for orar, não ore a sua vontade, ore a palavra, ore o que a Escritura diz. Coloca a sua vontade diante de Deus, abre mão dela e se aproprie da promessa das Escrituras. Esse é um exercício de fé que eu e você precisamos fazer, mas é assim que nós vamos provar da eficiência da oração, da eficácia da oração. Oração eficaz não é aquela que Deus faz o que eu quero. Oração eficaz é aquela que Deus faz aquilo que Ele já prometeu que ia fazer, e eu então tomo conhecimento da vontade dEle. Deu para entender? Eu tomo conhecimento da vontade dEle, eu me aproprio da vontade dEle, porque Ele já tem para fazer. Gente, que coisa maravilhosa! Como isso é precioso, marcante, transformador. Vá para as Escrituras. Se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, se ela é luz para o nosso caminho, Salmo 119, 105, então nós precisamos conhecer a palavra, sermos dirigidos por ela, e nós precisamos orar a palavra. Ore para ler a Bíblia, ore a Bíblia, ore para conhecer a Bíblia, ore para conhecer a palavra de Deus e para conhecer o Deus da palavra, porque não tem como separar. O Deus da palavra é a palavra de Deus, a palavra de Deus vem do Deus da palavra. Nós precisamos orar pelo mesmo alvo, eu e você. Nós precisamos orar pelo mesmo alvo, eu e você. Nós precisamos ter alvos tão sublimes, presta atenção, tão sublimes, tão elevados, a ponto de ser exatamente o mesmo alvo. Porque são alvos elevados, que dizem acerca de coisas espirituais, de coisas eternas, não de alvos apenas terrenos, circunstanciais e temporários. Ore por esses alvos eternos, ore por isso, ore pela sua eternidade, ore pelo seu coração diante do Senhor. Não ore apenas por coisas desse tempo. Nós acabamos de passar o período, não sei se ainda está faltando alguma coisa aí, de vestibular ou de Enem. Tem mais alguma coisa aí? O pessoal que está esperando, tem? Já foi tudo? Já foi? Gente, nós oramos pelos nossos jovens e adolescentes. Eu orei todas as vezes na live quando o pessoal pedia. O que eu orei? O que a gente deve orar? Eu não pedi uma vaga para ninguém. Eu não pedi para ninguém passar. Porque eu sei que Deus vai colocar cada um onde Ele quer, no tempo que Ele quer. E aí parece que eu estou pedindo uma vaga para o meu filho, eu estou tirando de outro. Você não tem essa sensação às vezes? Não? Eu vou orar só pelos meus, pelos crentes aqui da minha igreja. Das outras igrejas, vocês que lute. É isso? Deus faz a sua vontade sobre a vida dos nossos filhos. Coloca cada um deles onde o Senhor quer, a hora que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Faz o Senhor à vontade, eu não tenho condições de escolher. E obviamente eu não vou determinar, mas eu vou celebrar toda e qualquer vitória. Eu vou reconhecer que vem das suas mãos, e o Senhor tem o tempo perfeito para fazer cada coisa. Deus faz o seu querer
sobre a vida dos nossos jovens. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, pelos seus irmãos. Olhe pela igreja, Senhor, nos conduza nisso. Nós não queremos apenas a sua bênção, nós queremos estar debaixo da bênção do Senhor para então nos locomovermos. Nós vamos andar debaixo da nuvem ou guiados pelo sol que o Senhor nos enviar. Não é eu vou indo e o Senhor vai iluminando aí. Não, primeiro a nuvem anda, depois nós vamos atrás. Deu para entender? Ore pelo mesmo alvo. Teve um tempo, não faço nem ideia quanto tempo faz, mas saiu uma conversa tão atravessada no mundo, eu vou falar gospel mesmo, porque nem é evangélico, no mundo gospel, de tal de oração contrária. Já ouviu falar isso? Não? Vou contar rapidinho então. Tão ridículo que é, mas eu vou contar. Tinha uma época, tinha uma turma que falava isso, tem gente fazendo oração contrária. Eu ouvi isso durante muito tempo. Falava, meu Deus do céu, vai ler a Bíblia. Vou resumir a cena. A cena é Deus sentado no seu trono de glória, e um pedindo uma coisa aqui, e o outro pedindo exatamente o contrário ali. E aquela disputa nos dois para ver quem ganha a vontade de Deus. Você consegue imaginar essa cena? Eu não vou nem fazer brincadeira nenhuma sobre futebol, porque não é o momento, não é o tempo. Não vou falar sobre isso. Mas vamos pensar, né? Você tem lá, quando dois times jogam, e você lá muito cheio de fé, Senhor, faz meu time ganhar. E o outro do time faz, Senhor, faz meu time ganhar. E agora? Os dois são filhos, os dois são fiéis, são servos de Deus. Não, pastor, mas a gente não ora para essas coisas, não. Uai, eu oro por tudo. Mas Deus, que seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade. E ela vai prevalecer. E nós vamos dar glórias de um jeito ou de outro. Não? Sim? Amém? Você concorda? Você vai dar glória de um jeito ou de outro. Não deu certo esse plano. Não foi essa a resposta. Glórias ao teu nome, Senhor. O Senhor tem um plano que eu não conheço, mas eu sei que ele é muito melhor do que o meu. E olha que eu gastei dias, semanas e às vezes até meses planejando, e não deu certo o que eu planejei. Irmãos, nós devemos orar pelo mesmo alvo, mas esse mesmo alvo é a glória de Deus, é a vontade de Deus, é a soberania de Deus. Nós não vamos orar pelos mesmos alvos quando nós não buscamos a Deus, ou quando nós buscamos a Deus para fazer apenas a nossa vontade, o nosso querer. Mas quando eu e você buscamos a Deus juntos, nós buscamos alvos maiores, nós queremos a vontade dEle, e a vontade dEle vai se cumprir, e a nossa oração será respondida. Sempre, porque a vontade dEle vai se cumprir. Não pense que oração respondida é ver Deus fazer todos os meus prazeres, as minhas vontades, os meus desejos. Oração respondida é ver Deus cumprir a vontade dEle conforme as suas escrituras, e eu conhecer as escrituras para viver o plano dEle. Ele vai me guardar, Ele vai te guardar, Ele vai te guiar, Ele vai te abençoar, porque você é dEle. E aí nós nos apropriamos dessas verdades. Segunda verdade que eu aprendo nessa história e quero compartilhar com você é que a mente renovada, ela precisa gerar em nós unidade de pensamento. Usando aqui o termo que Paulo usa, Filipenses 2:2, quando ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Versículo 11, mais uma vez, de Neemias, capítulo 1. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Nós temos orado. Nós estamos juntos. Eu nem sei onde eles estão. Nem sei quem são, mas eu sei que tem gente orando pela restauração da nossa cidade. Como pensar a mesma coisa? Esse texto, quando Paulo está falando isso, ele está dizendo ter a mesma mentalidade. A mesma mentalidade. É possível ter a mesma mentalidade, pensar a mesma coisa? Será que Paulo exagerou quando disse isso?
como pensar a mesma coisa ou desenvolver a mesma mentalidade. Só tem um jeito: tendo a mentalidade de Cristo, tendo a mente de Cristo, pensando os pensamentos de Cristo. E como que nós vamos pensar o que Cristo pensa? Pensando as Escrituras, pensando a Bíblia, o que a Bíblia diz mais uma vez. Olha, Neemias, ele não teve nenhuma ideia brilhante, guarda isso. Neemias ele não foi bem sucedido porque ele teve uma ideia brilhante, uma sugestão, ele criou um esquema, ele falou com Anani, seu irmão, e os demais que vieram de Jerusalém, falou assim: vocês vão indo e prepara o terreno lá que eu vou chegar. Não foi isso. Ele não criou uma estratégia para tentar seduzir, convencer, dobrar o rei da Síria para liberá-lo. Não. O que Neemias fez foi chorar, lamentar, orar, jejuar e lembrar do que Deus já havia falado. Ele não teve uma ideia mirabolante para reconstruir os muros. Ele não teve ideias, ele não planejou, ele não era um arquiteto, ele não era engenheiro. Ele não mandou colocar tomada nova agora em tudo quanto era muro da cidade, né? Porque onde já se viu ter uma tomada só em cada quarto. Esse problema não era com Neemias. O problema não era como reconstruir. A questão era obedecer. Você está entendendo? Assim como Noé. Noé não precisava entender de embarcação, nem mesmo de animais. Ele só precisou obedecer. Obedecer. Unidade de pensamento, ela existe quando nós obedecemos. Aí nós nos unimos. Eu e você, com todas as nossas diferenças, nós nos unimos. Existe unidade, tem como caminhar juntos. Tudo aconteceu porque Neemias esteve sujeito aos pensamentos de Deus. Neemias esteve sujeito à vontade de Deus, à palavra de Deus, àquilo que Deus havia colocado no seu coração, e não ele colocado no seu coração. Você já deve ter feito algum dia, talvez não, eu já, várias vezes, projetos, escreve, planeja. De vez em quando eu acho alguns antigos, e eu pego e falo assim: Senhor, olha, nesse eu caprichei, hein? Mas não saiu do papel. Não saiu do papel. Já teve vezes de eu pegar e falar assim: Deus, olha, não, isso tudo aqui não saiu de mim. Tenho certeza. Está muito legal isso aqui, isso não veio de mim. E aí Deus começa a falar pela palavra e pelas necessidades que a gente vive, que chegou a hora de executar aquilo que eu havia planejado há 3, 4 anos. Deus vai dando para nós ferramentas que a gente não sabe como usar num primeiro momento, mas depois Ele começa a nos chamar para usar. Ele vai dando dons que você pode não saber como usar naquele tempo e nem saber que tem. Você só vai descobrir quando chega a hora de usar. Quando chega a hora, você bate o olho ali e fala: parece que eu tenho uma chave que cabe aqui, eu já vi isso aqui em algum lugar. E você vai buscar na sua caixa e você encontra. Deus deu. Capacitação dele, não minha, não é natural, para usar aqui. Essa história, essa cena, essa situação, eu nunca enfrentei na vida. E Deus dá. Pela palavra, Ele nos orienta. Tudo aconteceu porque Neemias esteve sujeito aos pensamentos de Deus, à vontade de Deus. Por isso Neemias ele foi procurado pelo seu irmão. Por isso Neemias foi procurado pelos demais de Jerusalém. Foi por isso que o rei liberou Neemias e ainda deu tudo o que ele precisava. Neemias falou assim: bom,
se não for abusada a sua boa vontade, será que o senhor podia também liberar a madeira? E o senhor podia dar cartas para eu passar nas terras que eu vou ter que passar? E o rei ainda mandou por conta própria gente para carregar tudo aquilo e oficiais para acompanhar Neemias. Tudo vem das mãos de Deus. Foi Deus quem moveu o coração das pessoas envolvidas, de todas elas, de cada uma delas, em cada lugar e em cada tempo. Por isso, o povo pôs a mão na massa, e nós vamos ler depois. Por isso, quando Neemias chega, ele tem um tempo de oração, um tempo de ver a desolação da cidade, e quando ele vai contar para eles o que Deus havia feito nele e através dele, o povo se anima e trabalha, e os muros e as portas são reconstruídas. A mente renovada, meus irmãos, ela deve gerar em nós unidade nas orações, no tempo de oração, unidade de pensamento, mas a mente renovada, ela gera em nós também unidade nas batalhas. Unidade nas batalhas. É possível que você tenha passado um período difícil, bastante difícil, e tenha se sentido sozinho. É possível que nesse enfrentamento dos desafios que você viveu ou tem vivido, ninguém tenha se aproximado de você. É possível que nós, como igreja, pessoas, tenhamos falhado com você. É possível. Mas é possível também que tenham pessoas orando por você, que tenham tido pessoas intercedendo por você, mesmo sem nunca ter falado nada. Eu falo isso e lembro da minha mãe. Uma das coisas que minha mãe é falecida já há 20 anos, vai fazer 21 anos. Minha mãe era muito tímida, mas Deus deu para ela discernimento. E ela às vezes chegava em casa e falava assim: eu achei fulano triste. Para mim estava normal. E ela tinha a capacidade, com toda a vergonha dela, no domingo seguinte ou durante a semana, ir atrás da pessoa e perguntar: tá tudo bem? Eu vi que você estava triste. A gente tem no nosso meio pessoas assim. Você podia trabalhar isso diante de Deus, para também olhar no semblante das pessoas. Tudo que a gente vê é daqui para cima, né? E nem sempre a gente percebe a tristeza no olhar. Mas você também podia trabalhar a sua humildade a ponto de levantar a mão para dizer assim: olha, estou afundando. Estou afundando. Perdi o chão. Preciso de ajuda. Para a gente poder te socorrer. Deu para entender? Seja mais sensível ao sofrimento do outro, mas seja mais humilde para pedir ajuda também, para admitir suas fraquezas, esse tempo de batalhas, para a gente se unir nesse tempo. Versículo 19 do capítulo 2, que nós não lemos, eu vou ler, diz assim: porém Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam da reconstrução dos muros, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Teve gente que se levantou contra, teve gente que não quis, teve gente que tentou desfazer de todas as formas. Olha, presta atenção, pode haver uma movimentação natural contra a nossa disposição, contra aquilo que nós entendemos ser de Deus. São as opiniões diferentes, os gostos diferentes, os sentimentos diferentes, etc. Isso tudo são conflitos naturais. A gente tem uma opinião diferente, gosto diferente, achômetro diferente, não tem problema. Tudo isso pode ser natural. Só que olha, existem diferenças naturais que elas acabam gerando batalhas naturais, e existem diferenças que parecem naturais, mas na verdade são espirituais. Nós enfrentamos batalhas naturais, mas nós também enfrentamos batalhas espirituais. Tem uma batalha espiritual, uma batalha que pode não ser visível, mas existe uma movimentação no reino das trevas que luta contra a nossa disposição de conhecer e viver a vontade de Deus. Tem uma movimentação do reino das trevas
para impedir que você viva o que Deus tem para você e o que Ele tem para nós. Sim, nós vencemos em Cristo, mas existe uma tentativa de nos derrubar. Foi isso que aconteceu quando Sanbalat e Tobias foram atrás de Neemias e zombaram da reconstrução. Depois eles arquitetaram um ataque noturno para matar aqueles que estavam trabalhando ali. Tem uma batalha natural, mas tem também uma batalha espiritual. E daí Neemias responde para eles: vocês não têm parte nisso. Quando os muros ficarem prontos, vocês não estarão no memorial. Interessante que nós lembramos deles, porque está registrado na palavra, mas como gente que tentou impedir o trabalho e não gente que ajudou no trabalho. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que a batalha precisa ser vencida em unidade. Uns lutam juntos com os outros, em favor do outro, como um exército mesmo, não contra o outro. Nós podemos vencer juntos quando estamos em Deus. Nós vamos provar de vitória. Deus queria que o muro fosse reconstruído. Deus já havia determinado que o muro seria reconstruído. Deus enviou alguém do coração dele para coordenar a reconstrução dos muros. E foi isso que aconteceu. Veja que Pedro precisou ouvir de Jesus: arreda, Satanás. Por quê? Porque ele tentou impedir que Jesus cumprisse o plano que já estava determinado, estabelecido para ele. Pedro disse: não, o senhor não vai morrer. De jeito nenhum. E ele precisou ouvir de Jesus: arreda, Satanás. Existe uma tentativa de Satanás de impedir que a gente viva aquilo que Deus tem para nós. Essa é a necessidade da vida de oração. Nós oramos juntos, nós lutamos juntos, é necessidade da vida de comunhão, de compartilhar, de partilhar, de proximidade com Deus, para não se opor àquilo que está no coração de Deus. Porque aquilo que Deus determinou, Ele vai fazer e não há quem possa impedir. Espero que você tenha dito amém dentro de você. Lá no fundinho assim, você tem falado amém, glória a Deus. Porque é isso mesmo, Deus vai fazer e não há quem possa impedir. Meus irmãos, a batalha espiritual ela começa no campo das ideias. Por isso, a necessidade de unidade de pensamento. Pense as Escrituras, pense o que Deus pensa. Quero convidar você para se colocar em pé. Nós vamos terminar esse tempo. Depois nós vamos orar. Orar com a palavra. Nós vamos cantar o hino 135, Mais de Cristo. Eu quero que você, junto comigo, porque a palavra não chega só para uns, né? Chega para todos, chega para nós. Nós que comunicamos a palavra chega para nós. Primeiro ela faz efeito em nós e vai fazendo efeito em nós. Que durante a semana você responda a esse desafio bíblico. Que você possa responder a esse desafio de viver unidade como igreja, como família, como corpo, orando, servindo, buscando ao Senhor e nas batalhas uns dos outros.